Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e essa é a primeira temporada especial diretamente do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E hoje nós vamos falar com o Joel Krieger, presidente da Mútua, que é engenheiro civil, e vai falar um pouquinho dessa entidade tão bacana e tão importante para dentro da engenharia. Seja muito bem-vindo, Joel. Obrigado, é um prazer imenso a gente estar fazendo esse bate-papo aqui, muito legal, e principalmente estar nesse congresso de engenharia civil, que é um belíssimo congresso, com muita inovação, muita ciência, muita tecnologia, congresso de altíssimo nível, organizado pela nossa ABank, Isso, a Bank sempre vem inovando, né? E vem trazendo todo ano, eles trazem uma novidade, uma surpresa nova para nós, né? E cada vez mais eles vêm trazendo novas tecnologias e palestras cada vez melhores, né? E conteúdo realmente denso, né? Conteúdo que realmente o pessoal vem daqui e sai com muito conhecimento, né? É bem diferente, né? O nível dele. Joel, me conta um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória aí de anos de engenharia, pra gente poder dar uma motivada nessa gurizada aí que tá ainda com dúvida aí, que tá começando a entrar no mercado, hein? Maravilha. Eu sou engenheiro civil, nasci no estado do Paraná, e na área da engenharia civil sempre trabalhei com a parte de transporte e mobilidade urbana. Por conta disso, fui engenheiro da Prefeitura de Curitiba, por 2 décadas. Fui professor universitário também na PUC lá do Paraná. Trabalhei lá 40 anos, me aposentei no final do ano passado. E a gente tem uma relação tão boa assim com o estudante de engenharia. Eu tenho muita satisfação de sempre relembrar. Quando me aposentei o ano passado, os alunos lá que estão no curso fizeram uma homenagem para mim e mudaram o nome do centro acadêmico. Agora é Centro Acadêmico de Engenharia Civil, Engenheiro Joel Krieger. Ah, que legal. Então, uma relação muito bacana com o mundo acadêmico, com o mundo estudantil, principalmente, com o jovem. Então, eu trabalhei na Prefeitura de Curitiba, trabalhei em empresas privadas, trabalhei na universidade e também tive uma trajetória dentro do nosso sistema profissional, no mundo do associativismo, filiado a várias entidades lá do nosso estado do Paraná. Fui presidente do CREA do Paraná lá por 2 mandatos, de 2012 a 2017. Fui presidente do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, do CONFEA, de 2018 a 2023. E agora, em 2024, eu assumi a presidência da Mútua, que é a nossa caixa de assistência dos profissionais, que cuida mais da qualidade de vida dos nossos profissionais. Então, a gente está à frente desse desafio mais do acolhimento aí, de cuidar, do dia a dia, no que se refere à qualidade de vida, dos nossos profissionais. E essa interação muito grande, Brasil afora, oportunidade de rodar esse Brasil imenso com todas as suas diferenças, suas assimetrias, sou cidadão paraibano também, recebi o título da Assembleia Legislativa, sou cidadão pessoense, recebi o título da Câmara de Vereadores de João Pessoa, Que massa. sou cidadão picuense, da cidade de Picos, no Piauí, também recebi o título lá. Então, a gente tem uma trajetória muito bacana aí de interação, principalmente com a engenharia civil, mas com todas as profissões, ligadas aí ao nosso sistema profissional. Que história, olha, cada história mais envolvente, né? E a gente sabe que todos que sentam aqui sentam com essa energia que tu vem trazendo para nós. E é o que é importante, né? A gente poder realmente. Quem faz engenharia, quem segue essa carreira, ama realmente o que faz, né? E é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem falado com todos aqui, é essa energia
bacana, envolvente. E vamos falar um pouquinho da mútua, da importância dessa entidade, né, para essa qualidade de vida que a gente tem falado, né? A gente tem falado de outras entidades também, que o pessoal às vezes acaba achando que não faz sentido, né? E às vezes acaba deixando de ir ver porque alguém falou que não vale a pena ou que não tem serventia, né? A gente quer quebrar Sim. esses mitos, né? Quer trazer realmente as vantagens, né? Como que funciona, né? E aonde que nasceu a mútua. Maravilha. A gente sempre fala que nós temos o sistema, né, Confea, CREA, né, os 27 CREAs e a Mútua. E cada uma dessas três entidades ela tem um papel muito claro dentro do sistema. O nosso Conselho Federal, se fosse resumir em uma palavra, ele faz a regulação, ele faz a legislação interna do nosso sistema. Se eu for olhar para o CREA faz a fiscalização, né? Claro que não só isso, mas principalmente a fiscalização, é o DNA do CREA. E a mútua, ela cuida da qualidade de vida dos profissionais. É uma caixa de assistência, é uma caixa de benefícios, né? A mútua, ela é uma entidade privada, diferente do CREA e do Confea, que são autarquias públicas federais. Nós somos uma entidade privada, mas ela é uma entidade privada atípica, porque nós somos criados por uma lei federal. No ano de 1977, se criou a Caixa de Assistência, a Mútua, e também se criou a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, né, para quem é engenheiro conhece bem esse documento, ART, né, que toda ato de engenharia, né, toda obra, todo serviço de engenharia precisa ter essa anotação de responsabilidade técnica. Então foi criado lá na década de 70, com qual objetivo? Né? Cuidar do profissional, acolher naquilo que é necessário. Então a gente tem um plano de previdência, podemos falar um pouquinho à frente, nós temos parcerias com planos de saúde, operadores de plano de saúde, a gente cuida da saúde das pessoas, a gente tem benefícios sociais, né? Que envolve recurso, envolve dinheiro, né? Sejam benefícios reembolsáveis, onde a pessoa pega um benefício e depois devolve o recurso com juros muito baixos, basicamente é a correção do dinheiro, né? Então ele é altamente competitivo. Tem benefícios não reembolsáveis, né? O que é um benefício não reembolsável? Por exemplo, nós temos o PIN, o Programa de Inclusão Mútua. E aí, se um profissional ou um familiar do profissional precisar de algum equipamento, alguma prótese, e esse profissional tiver em vulnerabilidade financeira, ele não tiver condições de adquirir esse equipamento, a mútua adquire esse equipamento e é uma doação para o profissional ou para o familiar dele. Nossa. Né? Então é um trabalho bem de acolhimento, um trabalho bem social. Olha que importante, né? Quando a gente consegue realmente trazer o viés, realmente, né? O propósito de cada entidade que a gente vem trazendo, de cada uma aqui separadamente, né? Então, realmente é poder cuidar das pessoas, né? Exatamente, cuidar das pessoas, né? Então nós temos os nossos associados, né? Quem que pode se associar? É aquele profissional que tem registro no CREA, ele pode se associar na mútua. Não é obrigatório e não é automático, mas ele pode se associar na mútua. E tem muitas vantagens, né? Nós temos recursos, por exemplo, agora nós estabelecemos uma parceria com a Starlink. Ah, que legal. É um produto que nós chamamos do EquipaLink, né? É um grande sistema de conectividade, porque tem muitas regiões do Brasil que têm muita dificuldade de acesso à internet. Região norte, por exemplo, Sim, tem dificuldade. Ou o nosso profissional, engenheiro agrônomo, no campo, na fazenda, ele às vezes não tem o sinal da internet, ele tem na sede da fazenda, mas chega lá no meio da plantação, no meio do gado lá, ele está sim. sem sinal de internet. E esse pacote que a gente faz com a Starlink envolve, além do acesso à Starlink, envolve softwares, envolve compra de equipamentos, se necessário, envolve capacitação para uso de alguns aplicativos, e é um negócio tão simples que ele coloca a antena na mochila dele nas costas.
Então ele leva a antena junto. Ou se ele estiver viajando de carro, ele vai colocar no teto solar, por exemplo, a Uhum. antena, e ele, a viagem toda vai ter conexão pela Starlink. Olha que inovação isso, Joel. Isso é incrível, eu não fazia ideia. E realmente, ainda, apesar da internet ela ter se disseminado pelo Brasil e pelo mundo afora, nós ainda temos muitas zonas que ficam em branco, né? Que não Isso, tem viabilidade técnica de se chegar com cabos, com torres, com antenas, né? Por exemplo, como tu citou a região norte lá, tem lugares que só tem acesso por balsa, né? Ou tem que subir o rio 2 dias, muitas vezes, né? isso. E a engenharia ela precisa chegar em todos os locais, né? Porque para acontecer desenvolvimento tem que ter engenharia, né? A gente É. sabe muito bem disso. Então esse programa da Multa com essa parceria com a Starlink, cara, é um dos programas mais fantásticos que eu É. escutei aqui. Se você pegar aqui no Rio Grande do Sul, né, quando você está viajando por uma rodovia, sempre tem algum local, às vezes, que você está sem sinal, Sim, né? Então você consegue com essa antena e como ela é móvel, você sim. pode deixar no carro, chegou em algum lugar, você pega a antena, coloca na mochila, nas tuas costas ali e está com a conexão 24 horas por dia pela É, Starlink, que daí a cobertura é total, né? sim, e dependendo também do trabalho, também, principalmente trabalhos de pesquisas, que os pesquisadores vão a campo em regiões mais afastadas, né? Com um Perfeito. trabalho importantíssimo que tem que estar mandando dados, às vezes precisam de análise. O pessoal com os computadores e com os equipamentos, eles montando uma base afastada, eles conseguem, através desse projeto com a Starlink, eles conseguem transmitir dados em tempo real, conseguem fazer reuniões, né? Sim. Então a gente elimina totalmente a barreira geográfica disso. Isso aí É. é fantástico. A gente fala muito da agronomia nesse caso, Uhum. porque imagina o agrônomo, ele está ali na plantação, está no meio da plantação e precisa, às vezes, conectar, precisa mandar uma foto, precisa pegar um dado, Sim. e hoje ele tem que voltar para a sede ou para um outro local. E ali não, ele vai estar em tempo real. Agora a agricultura de precisão, cada vez com mais necessidade de dados em tempo real, ele já esclarece suas dúvidas, manda informações, tem tudo em tempo real, né? Sim, e otimiza o trabalho e o tempo, né? Porque ele tanto consegue enviar esses dados daqui a pouco para uma equipe que está em base, trabalhando em análise e tudo mais, principalmente nos sistemas de irrigação também, né? Sim. Para os monitoramentos e coleta de dados, né? É É. fantástico. Não, é fantástico e o bacana é isso, você coloca a antena, deixa ela na mochila, nas suas costas, você vai carregando a antena junto, aonde você estiver, você está conectado. Não é um equipamento extremamente tecnológico, Não, né? Que não tem algo que te impeça, né? é, Porque você já vai estar com uma mochila, então é um equipamento leve, leve, portátil e portátil, é muito bacana. Então, fantástico. nessa linha a gente tem muitos benefícios, né, na mútua, para atender os nossos mutualistas associados, né? E tem um produto muito bacana também, que é para estudante. Oh, que legal. Para estudante das nossas profissões, né, da engenharia, da agronomia, né, da meteorologia, da geografia, né, da Uhum, geologia. Esse é um produto muito bacana, né, nós chamamos do Mútua Júnior. uhum. Como para ser associado da mútua é obrigatório ter o registro no CREA e o estudante ainda não tem o registro, Sim. a gente faz um cadastro do estudante e ele já tem acesso a vários benefícios, né? Ele tem praticamente todos, ele só não tem acesso ao que envolve a parte financeira, Uhum. porque daí é necessário ser profissional para ter esse acesso à parte financeira. Mas o estudante fazendo esse cadastro, e é muito rápido, ele faz online, o cadastro é os dados pessoais dele, os dados de onde ele estuda, e anexar um comprovante de matrícula dele, que todo mundo pega online, então Uhum. eu digo que faz em 1 minuto esse cadastro, é muito simples, ele tem acesso a vários produtos. Por exemplo, as normas técnicas da BNT, que o estudante precisa utilizar, e tem custo essas normas Sim, técnicas, e não é barato, né? e não é barato. E para o estudante, né, para o nosso associado e para o estudante também, ele tem acesso a todas as normas técnicas de maneira eletrônica, a custo zero.
não Não. paga nada. Ele tem acesso. E o cadastro dele também não tem custo nenhum, é Uhum. gratuito para o estudante, né? Eu sempre brinco quando estou falando com o estudante que é aquela palavra mágica para o estudante, é gratuito, né? É, É gratuito. sim. E esse acesso às normas técnicas da BNT, ele tem esse acesso, então, gratuito, online, e pode acessar todas as normas. Então, é um produto muito, muito interessante. Muito interessante mesmo, porque a gente vem falando aqui durante todo o congresso e todos que eu tenho falado, a gente sempre está tentando, de alguma forma, né, fomentar que os jovens venham para dentro da engenharia. Sim, A gente conversou brevemente antes ali que tem muitas profissões novas acontecendo, muitas coisas, tecnologias novas, né? E a gente precisa inovar e trazer a tecnologia para dentro da construção cada vez mais, né? sim, sim, Quebrarmos essas crenças e essas barreiras que tem, principalmente culturais, por todo o Brasil. A gente sabe que cada região constrói de uma forma, cada região trabalha de uma forma, e a gente precisa cada vez mais fomentar que o jovem venha para dentro, né? Que ele tenha essa é, integração, né? E o fato do jovem já poder ir até a multa, poder ter acesso a esses arquivos, poder ter acesso a outros profissionais, certamente, sim. né? Isso começa a mudar um pouco a percepção dele, né? Começa a interagir ele cada vez mais e interligar os pontos da engenharia, né? É. A gente tem procurado fazer uma conexão muito interessante. Nós temos, de um lado, o estudante, já estudante de engenharia, ou às vezes no ensino médio, né, que a gente também faz alguns trabalhos com escolas do ensino médio para incentivar a pessoa a estudar engenharia, né? E na outra ponta, no outro lado, nós temos o profissional sênior, aquele Ah, profissional que tem uma linda carreira, que tem uma experiência profissional muito grande, muitas vezes já está aposentado e ele quer ter uma atividade, ele já tem a sua vida familiar resolvida, já tem sua vida financeira resolvida, já cumpriu a sua carreira profissional, mas ele quer transmitir esse conhecimento. uhum. E aí a gente está procurando unir esse profissional sênior com o estudante, fazendo palestras em escolas, levando toda essa experiência, né, desse profissional para os jovens estudantes para motivar eles a seguirem na carreira que eles já escolheram, ou aqueles que ainda não escolheram a carreira, que estão no ensino médio, eles se incentivarem por essa carreira da tecnologia, né, de todas as nossas profissões, que são profissões da tecnologia. É, com certeza, isso é importantíssimo, porque a tecnologia, ela está muito presente dentro da construção. Mas ainda a gente sabe que ainda a gente tem muitas barreiras sociais e muitas barreiras culturais que às vezes o pessoal limita um pouco, né? É. Mas a gente tem visto que a inteligência artificial, nos últimos 2, 3 anos, ela veio muito crescente, ela está numa alta muito forte, né? No congresso mesmo, teve várias palestras falando sobre a facilidade, né, e o uso, e eu acredito que é a inserção disso para dentro das graduações e para dentro da construção, né, nela como um todo, para dentro da engenharia, né, ela some muito, né, e ela desperte o interesse do jovem de realmente voltar para dentro da engenharia, né? Nós temos eu digo assim, um paradoxo, né, uma dicotomia dentro da construção civil, principalmente, que nós temos aí obras com tecnologia de ponta, Uhum. altamente sofisticadas, e nós temos ainda obras com tecnologias já ultrapassadas, já Sim, arcaicas, né? sim, sim. E nós precisamos colocar todas no mesmo patamar. E aí o profissional jovem que vai fazer essa revolução na realidade, ele que vai trazer, né, essa mudança radical e para que a gente tenha mais qualidade nas obras e possa diminuir o custo dessas obras. E pensando cada vez mais em qualidade, né, nessas obras de engenharia como um todo, né? E eu acredito que também a industrialização da construção, ela vai se tornar uma realidade nos próximos anos, né? Sim, com certeza, né? Com A certeza gente precisa a trazer isso. industrialização e a inteligência artificial vai ajudar e muito, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai contribuir muito para esse ponto de equilíbrio, né? Para realmente instigar o jovem, né? Porque o jovem está cada vez mais imediatista, né? Ele quer resultados mais rápidos, né? Nós conversamos com alguns convidados aqui que a gente falando na questão de ter a educação compartilhada, que as empresas, que as indústrias vão até as faculdades, busquem esses jovens que estão entrando para dentro da engenharia
e já ofertem um estágio que ele consiga ficar num turno inverso, para que a gente consiga formar cada vez profissionais mais focados e mais dedicados, né? Porque se ele consegue acompanhar durante a graduação lá, sendo no primeiro semestre, já fazendo a parte teórica, né, de todos os conteúdos e já tendo a vivência do canteiro de obra, seja ela qual for a área, a gente sabe que a engenharia ela é extremamente É bem, vasta. bem basta, Nós né? falamos de mais de, vamos falar, 1000 áreas aqui, né? Então, eu achei, não achei legal. Vai indo, né? Vai gerando experiência. Você tem esse período todo de engenharia, É. de graduação, para realmente você poder se encontrar em um caminho que você acredita que seja o que você quer, né? É importante que com o jovem, com o estudante, eu adoro falar do estudante porque fui professor universitário, né? E a gente está falando do presente e do futuro aqui quando fala do estudante. É importante que ele tenha esse espaço prático, né? Essa interação com o setor produtivo, né? A gente precisa incentivar muito o empreendedorismo também Muito. nas universidades, né? Nos nossos cursos, para que ele saia com uma mentalidade também de empreendedor. E empreendedor pode ser que ele seja o empreendedor empresário, ele monta a sua empresa, ou ele pode ser empregado, mas um empreendedor com uma visão de criar coisas novas no seu local de trabalho, mesmo que ele seja empregado daquela organização, né? E dentro desse programa da Mútua lá, vocês têm um programa que o jovem consegue acessar os seniors, como tu falou, e também consegue ter um direcionamento profissional, né? Consegue ter um acompanhamento, consegue ajudar ele nesse primeiro momento, porque a graduação ela te dá só uma base, né? Não só para o Sim. jovem que está começando agora, mas para quem está concluindo, né? Está se formando ali nos últimos semestres. Quanto mais para o final da graduação, mais importante é estar direcionado para algum ponto, né? Estar direcionado para alguma área, para que se consiga escalar a sua carreira o mais rápido possível, né? A gente tem procurado, além nesse programa Mútua Júnior, colocar esses benefícios, né, diretos, como o acesso às normas, né, e tem outros, né, mas o acesso às normas, que eu dei como exemplo, também trazer essa relação com os profissionais. O próprio estudante pode pedir palestras na sua universidade de maneira online, a gente entra em contato e vê como articular daí com a coordenação do curso, com os Que legal. professores, essas palestras, e nós agora assinamos, na semana passada, um convênio nacional com o SEBRAE, exatamente para capacitação profissional na área do empreendedorismo. Nossa, que Isso importante. vale tanto para os nossos profissionais, que já estão no mercado, Uhum. mas os estudantes também vão poder participar. Porque nós temos a competência técnica, a Mútua tem recurso, muitas vezes, para incentivar o empreendedorismo, mas o conhecimento específico da área do empreender, ele é do SEBRAE. O SEBRAE é o grande órgão a nível Brasil aí, né, com as suas regionais, que trata do empreendedorismo. Então nós assinamos esse convênio com o SEBRAE, agora vamos colocar em prática, a partir já dessa semana já estamos organizando Uhum. uma série de atividades para que a gente possa cada vez mais incentivar o empreendedorismo. E eu sempre falo o seguinte, a Mútua é uma caixa de assistência, nós estamos procurando dar qualidade de vida, e a melhor qualidade de vida que nós podemos dar é a pessoa ter um bom emprego, montar sua empresa, ter uma boa remuneração. Essa é a melhor qualidade de vida que nós podemos oferecer ao nosso profissional, né? Com certeza, isso é imprescindível, né? Porque o empreendedor, o engenheiro que ele está saindo da faculdade, se ele já consegue sair com uma estrutura bem focado, especificamente para a área que ele vai, e principalmente a graduação hoje, ela não te ensina a empreender, ela não te ensina, né, os atalhos, ela não te ensina aonde e como fazer, né? E o Sebrae realmente eles são especialistas nisso, eles nasceram para fazer isso e fazem muito bem, né? Sim. E vocês fazendo esse convênio com o Sebrae é fantástico, porque o jovem precisa cada vez mais entender de empreendedorismo, né? A gente sabe que a parte burocrática no Brasil ela é muito grande, e se você já começa errado, né? Já começa a gente começa já em registro de empresa, em uma nota fiscal, né? Só nesses pontos básicos, se você já começa errado, você já começa gastando um dinheiro que você não tem, né? Então, Isso. ter todo esse direcionamento, entendeu? Ó, você começa assim, você vai por aqui, você vai para a indústria, você vai para esse tipo de mercado. Isso é imprescindível, Joel. Olha, é fantástico. Essas duas ações da Mútua, assim, ó, são muito legais. Tem um outro programa da Mútua também,
que eu gosto muito de divulgar, eu tenho um carinho muito grande, é o que nós temos o Mútua Mulher. Uhum. Eu tenho um trabalho já da mulher da engenharia de longa data. Quando fui presidente do CREA Paraná, eu criei um comitê de mulheres lá no CREA Paraná. Quando estive no Confea, eu criei o programa Mulher do Conselho Federal do Confea. E agora na Mútua nós criamos esse programa Mútua Mulher. O que é esse programa? Uhum. Nós temos ações internas e ações externas. As ações internas, nós temos vários benefícios que a mulher profissional ela pode utilizar. Te dou aqui 2 ou 3 exemplos. Nós temos profissionais que são autônomos e quando estão no período de maternidade, ela deixa de trabalhar, ela perde renda. Se a profissional perder renda, nós damos um auxílio maternidade para ela. Ela tem recurso que ela recebe sem necessidade de reembolso, né? Não precisa ser reembolsado. E depois, quando nascer o seu filho, ela também tem um período que ela recebe o auxílio creche para ela poder ficar em casa cuidando do seu filho. Então, aquela mulher profissional que perde a renda no período de gravidez, a gente contribui, né, sem ela precisar reembolsar. E tem um outro produto que nós temos também específico para as mulheres, que é o Empreender Mulher. É um recurso que a gente da IEC é reembolsável, mas como te falei, basicamente a correção do dinheiro, não tem juro, o juro é baixíssimo, né? Para ela montar o seu empreendimento. Então ela pega um Olha, que recurso legal. para o seu capital de giro, para alguma atividade, né? Então ela pode pegar. Então são benefícios internos que nós temos dentro do programa Mútua Mulher. E temos toda a discussão, né, da mulher na engenharia, da mulher na sociedade, na questão dos assédios, né, que ocorrem de toda forma, seja assédio sexual, seja assédio moral, seja assédio técnico, né, muitas vezes a profissional não tem o seu conhecimento técnico respeitado por ser mulher, Sim, né, então isso é uma acontece forma de muito. assédio, uma forma de preconceito, né, Uhum. as questões de violência que a gente sabe que ocorrem. Então, tem todo esse diálogo dentro da engenharia, mas também com atores externos à engenharia, porque essa mulher profissional ela está inserida na sociedade. Então, tanto as questões que estão relacionadas com a sua profissão, mas pelo fato também de ser mulher, ela também tem situações que ocorrem na sociedade. Então, esse programa Mulher procura fazer esse diálogo com a nossa profissional, ofertando benefícios específicos para as mulheres e, por outro lado, trabalhando essas questões de preconceito, assédio. Então, é um programa muito bonito que nós temos aí de atendimento às mulheres. Pessoal, olhem quanta coisa boa nós trouxemos aqui em 20 minutinhos conversando. Falamos sobre os programas de conectividade da Starlink, falamos sobre o Mútua dos estudantes, né? Mútua O Júnior. Mútua Júnior, agora o Mútua Mulher. Gente, a gente vai deixar todos os links, todos os endereços embaixo desse episódio. Acessem o site, vão no Instagram, né? Os jovens estão cada vez mais dentro da rede social. Vejam o trabalho que eles estão, esvaziem a sua xícara, né? E vão e sintam, né? Vejam, né? Criem a sua opinião, né? Não gerem opinião e não gerem um desejo em cima da opinião dos outros, né? Vão lá, tenham uma experiência, entendam como que funciona. Conversem com quem já faz parte e tenham essa opinião, né? E Joel, pra gente encerrar, o que que a multa vem de novidade aí? A gente pode dar algum spoiler para 2026 aí? Vem algum projeto novo aí? O que que tem? Nós temos aí vários projetos novos e vários lançamentos recentes, né? Uhum. Eu vou falar de um lançamento muito recente aqui, que nós não falamos, mas para finalizar aqui, nós lançamos o Mútua Celular. Olha só. Também na linha da conectividade. O que é o mútua celular? Isso é uma tendência que tem hoje de você poder negociar com as grandes operadoras de telefonia e o uso das redes dela por um terceiro. Então, nós usamos as redes aí das grandes operadoras, da TIM, da Claro, da Oi, Uhum. né? E nós oferecemos o mútua celular. Então, se você pegar o nosso chip
físico ou eletrônico, e colocar no teu celular, no lugar de aparecer lá TIM, Oi, Claro, vai aparecer Mútua, como se fosse a Mútua. Só que a Mútua não tem a rede, nós compartilhamos com a rede de terceiros. Isso é uma tendência, né, de compra de tráfego nessas redes. Qual que é a vantagem para o nosso mutualista? O nosso produto está, em média, 30% mais barato que as operadoras. Nós oferecemos um produto muito mais barato. Ele é pré-pago, então não tem risco de inadimplência, porque você só usa se você comprou mensalmente o produto, né? E uma outra grande vantagem do Mútua Celular é que quando você chega numa região, às vezes uma operadora tem sinal melhor do que a outra. Às vezes você diz, a minha operadora não funciona aqui, mas outra é melhor. Como nós compartilhamos todas as redes das grandes operadoras, Vai pegar o melhor sinal. ele pega o melhor sinal, ele cai automaticamente para o melhor sinal. E com 30% em média mais barato. Então, Gente, fica aí o spoiler do Mútua Celular que lançamos agora, 2 semanas na Soea. olha só. Agora a gente monta um combo para quem realmente precisa conectividade. Um combo de uma rede de celular que pega o melhor sinal possível, onde mesmo que não tenha. Ah, beleza, eu tenho um Mútua Celular, adquiri tudo certo, mas não tem sinal, tem um Mútua Starlink. Então, assim, ó, não tem desculpa não tem mais como ficar isolado, né, sem comunicação. E a gente sabe que a comunicação hoje, no mundo que a gente está e na velocidade das informações, é tudo, né? Então, se a gente ficar sem conexão, a gente fica travado, basicamente. Isso aí. Joel, fantástico, cara, parabéns, né? Eu sempre gosto de dar os parabéns. Parabéns por ter escolhido a engenharia civil, parabéns por ter se dedicado todo esse tempo e essa dedicação ao Multa, né? E ter trazido esses projetos, ter vindo conversar com nós, deixado o Congresso um pouquinho de lado lá e vindo trazer todas essas vantagens para os engenheiros, né? É muito importante poder levar essa mensagem adiante. A gente sabe que o pessoal às vezes cria uma barreira, uma opinião em cima do que ouviu falar de alguém. Então, pessoal, sejam curiosos, né? Vão até a Mútua, acessem o site, o Instagram, vejam realmente. O Joel trouxe aqui diversas vantagens que eu tenho certeza que eu não conhecia e eu já fiquei chateado de não ter essas vantagens. Poxa, tem muito lugar que a gente acessa para interior, que a gente vai ajudar as pessoas que não tem sinal. Sim. E, por exemplo, não tem condição de ter uma Starlink. E aí, com esse projeto, com certeza a gente vai conseguir viabilizar. Outra questão, eu tenho certeza, para você que faz principalmente inspeção e vai para o interior, tem no mínimo 2, 3 chips para justamente Sim. chegar nesse ponto. Daí, aqui não funciona essa operadora, aqui não funciona essa. Não, mas aqui eu tenho 5 celulares. E aí fica com toda aquela. E essa opção de ter essa opção na Mútua, de pegar o melhor sinal possível, cara, é fantástico. Olha, parabéns por essas atividades, por essas atitudes de vocês, e principalmente por se importar com as pessoas. A gente sabe que a gente está cada vez mais num mundo dinheirista e capitalista que só pensa em ganho, né, em lucratividade, mas eu vejo que vocês estão se preocupando com as Com as pessoas, pessoas. né? Parabéns, Joel, muito obrigado, né? E te agradeço por ter novamente aceitado o nosso convite. Obrigado, estamos sempre à disposição e agradeço a oportunidade. Abraço a todos. Massa, obrigado.